Olá, alunos! Nós estamos nesse final de bimestre e queremos, neste momento, fazer um resgate daqueles conteúdos, daqueles conceitos que são os conceitos basilares, os conceitos mais relevantes que aprendemos durante esse bimestre. Fique comigo e vamos resgatar, então, estes conteúdos tão importantes para a nossa formação acadêmica. Muito bem, alunos. Nós estamos agora fazendo uma recapitulação sobre alguns textos que foram trabalhados nesse bimestre e, primeiramente, queremos fazer o resgate daqueles conceitos e informações pertinentes ao texto Meio Ambiente e seus elementos naturais, uma visão sobre os direitos difusos. Primeiramente, vamos lembrar que o meio ambiente, assim caracterizado, ele constitui-se um patrimônio da humanidade. Isso quer dizer que anteriormente visto apenas como algo a ser explorado pelo ser humano, a partir desse novo status como patrimônio da humanidade, o meio ambiente tornou-se algo que deve ser preservado, cuidado por todos os seres humanos. Este meio ambiente se divide basicamente em três categorias, os três elementos. Primeiramente, o meio ambiente natural, que contempla o universo de todos os seres vivos. O meio ambiente cultural, o qual abrange o mundo das artes e suas manifestações, e o meio ambiente artificial, compreendendo as coisas inanimadas, a matéria e as relações a partir daí decorrentes. Vamos lembrar que, na atualidade, o meio ambiente ele é visto, ele é avaliado, ele é contemplado como algo que possui valor intrínseco, quer dizer, um valor em si mesmo, e que todas as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, todos os povos, devem criar leis, um regime de leis para proteger o meio ambiente. No Brasil, no sistema constitucional brasileiro, o meio ambiente ele é visto agora como um bem da coletividade que deve ser, então, protegido pelo poder público e que essa proteção do bem pelo poder público deve contemplar as necessidades das futuras gerações. Isto quer dizer que a preservação do meio ambiente, colocado de uma forma legal, formal, nas leis de nosso país, tanto contemplam as nossas necessidades da presente, as necessidades da presente geração, como também visa exatamente a preservação de um meio ambiente favorável à boa existência, à adequada existência das gerações futuras em nosso país. A preocupação com o meio ambiente foi deixada em segundo plano durante o século XX. Nós sabemos muito bem disso, pois em tempos da Revolução Industrial, quando a humanidade em várias partes do mundo, as várias nações começaram a se desenvolver tecnologicamente, houve um avanço considerável da exploração do meio ambiente. Portanto, nesse período do século XX, o meio ambiente foi demasiadamente degradado em muitos países, no Brasil e no mundo, especialmente pelo fato de ter experimentado um significativo crescimento científico, tecnológico, que possibilitou ao homem o domínio de algumas áreas, tais como a siderurgia, a petroquímica e outros recursos tecnológicos e conhecimentos científicos que possibilitaram o ser humano ainda mais explorar o meio ambiente sem retribuir a ele aquilo que era necessário para ele renovar em suas forças e renovar também em sua produção de bens para o próprio ser humano. O conceito legal é imperioso para a delimitação dos contornos do tema meio ambiente, ainda que controverso na doutrina. Isso quer dizer que é fundamental que haja de fato um corpo jurídico de normas, de regras para se conceituar o meio ambiente, porque é a partir desse arcabouço jurídico que o meio ambiente pode ser preservado. As indústrias ou as pessoas que
degradam o meio ambiente podem ser cobradas, podem ser sancionadas, podem ser acionadas na justiça. Vamos observar que apenas 2,7% dos recursos hídricos disponíveis no planeta constituem-se de água doce. Desse percentual, ou seja, do percentual de 2,7%, somente 0,40% encontra-se disponível para a humanidade. E isso certamente então ainda mais justifica a necessidade do ser humano compreender que o meio ambiente é um bem da coletividade e que deve ser preservado e que devem existir um corpo de regras, um corpo de leis, um corpo jurídico para que esse meio ambiente não possa ser ainda mais degradado, mas sim ser utilizado de forma mais racional. O crescimento demográfico e os bolsões suburbanos também se constituem causas de altos índices da poluição atmosférica. Razões para tanto existem para o controle do meio ambiente, através da gestão de recursos naturais. Razões que passam necessariamente pelo requisito conscientização, que a sociedade, através dos municípios, poderá implantar. A poluição, ainda que predominantemente urbana, através de suas fontes estacionárias, entre elas o veículo movido a combustível, as indústrias químicas, as siderurgias, passou a verificar-se também em larga escala no meio rural. Isso se deve às práticas inadequadas do cultivo, como o emprego excessivo de fertilizantes e inseticidas e o manejo inadequado do solo, gerando a exaustão do próprio meio ambiente. Isso mostra, então, que a poluição do meio ambiente, que a degradação do meio ambiente, que a exploração inadequada do meio ambiente não é simplesmente uma questão dos grandes centros, das grandes cidades, quer sejam os centros urbanos mais desenvolvidos, nos quais nós encontramos muitas indústrias, quer sejam naqueles bairros, naqueles setores nos quais falta a presença do poder público para poder canalizar o esgoto, para poder viabilizar ruas mais bem limpas, quer seja também no próprio mundo rural, no qual existe um uso excessivo de fertilizantes, a monocultura, as queimadas. Tudo isso contribui de uma maneira muito impactante para que o meio ambiente seja degradado e degradado até a exaustão, ou seja, ao ponto de ele nem poder mais reagir a tamanha capacidade do ser humano de explorá-lo. A proteção do solo passa, portanto, pelo controle, em especial dos resíduos sólidos, pelas práticas de exploração inadequada, tais como a agricultura predatória, a mineração, o desmatamento e as queimadas. Além, é claro, da adubação química e do uso de fertilizantes e inseticidas, sem um devido acompanhamento técnico. Esses fatores desencadeiam processos de erosão eólica e hídrica, vento e água, afetando diretamente a produtividade do solo e a extinção de habitats naturais, de animais, e além disso a própria poluição da água, que se torna uma água inadequada para o consumo humano e muitas vezes até para o próprio consumo animal. Dentro desse habitat maior, podemos dizer que existe então a fauna e a flora. A fauna, vista de modo geral, ela representa todo o complexo de sistemas de espécies vivas existente no universo terrestre. Essa é a fauna. E a flora é o conjunto de espécies vegetais que se encontram em um determinado local de modo duradouro. A floresta, por sua vez, não é composta apenas por árvores. É formada por arbustos, subarbustos, herbáceas, gramíneas, fungos e bactérias. É, na verdade, composta por uma comunidade biológica. Um outro texto que também foi estudado é o texto
que trata sobre o processo de industrialização e seus impactos no meio ambiente urbano. E nós vimos que, devido ao crescimento das populações e das necessidades de consumo, as indústrias cresceram consideravelmente em número, em área de atuação e também de variedade de produtos. Entretanto, a disciplina e a preocupação com o meio ambiente natural não se fizeram presentes durante muitos anos, tendo como resultado problemas ambientais de grandes dimensões, de grandes proporções. Nestes anos, o Brasil passou por dois fenômenos que merecem destaque quando se fala de ambientes urbanos: a rápida industrialização, experimentada a partir do pós-guerra, e a urbanização acelerada que se seguiu. Ou seja, devido à questão da industrialização, muitas pessoas saíram da zona rural para vir para as grandes cidades à procura de melhores condições de emprego. E isso fez com que essas cidades se tornassem cidades inchadas, bolsões populacionais, bolsões de miséria e de problemas sociais decorrente dessa falta de estrutura básica para receber essas pessoas na cidade. Entre as décadas de 50 e 90, a parcela da população brasileira que vivia nas cidades cresceu de 36% para 75%. Não obstante, os evidentes desequilíbrios ambientais decorrentes desse processo nos espaços urbanos não receberam na mesma proporção a devida atenção por parte da mídia e dos governantes. O impacto direto e imediato no meio ambiente consiste na mudança paisagística, substituindo-se completamente o cenário expressivo da cobertura vegetal pelas casas, pelas ruas, pelo asfalto, com a aglutinação de um contingente populacional. Ao lado do aspecto visual externo, implanta-se também uma rede de comunicações e novos fluxos para o estabelecimento das necessidades, interligando-se transformações outras ligadas com a agricultura e o comércio. A análise do impacto ocasionado pela urbanização no meio ambiente insere-se no contexto da organização espacial, que deve ser acompanhada na escala histórica e avaliada em termos das mudanças no âmbito regional. A água, neste contexto, tem sido empregada para resfriar os equipamentos nas usinas, causando sérios problemas de poluição. Essa água, que é lançada nos rios ainda quente, faz aumentar a temperatura da água do rio e acaba provocando a eliminação de algumas espécies de peixes e proliferação excessiva de outras, e em alguns casos a destruição de todas. A poluição das águas, realizada pelas indústrias, é causada sobretudo pelos compostos orgânicos e inorgânicos. Quanto à poluição do ar, devido às características da circulação atmosférica e devido à permanência de alguns poluentes na atmosfera por largos períodos de tempo, apresenta um caráter transfronteira e é responsável por alterações a um nível planetário, o que obriga à conjugação de esforços a nível internacional, visto que a poluição do ar ultrapassa os limites dos bairros, das cidades, dos estados e das nações. Quanto à visão geral dos problemas da política ambiental no Brasil, é preciso que se diga que a atual degradação ambiental no país foi o movimento de industrialização e urbanização, que ocorreu de forma acelerada no período que compreende as décadas de 30 a 70, especialmente a de 74, com a implantação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, em que o objetivo da política econômica no Brasil não se compatibilizou com a proteção do meio ambiente. Os níveis de ozônio na atmosfera são frequentemente ultrapassados. Entretanto, nos últimos anos, houve redução nos níveis de fumaça, monóxido de carbono e dióxido de enxofre,
que também se reduzia a ponto de atender os padrões impostos pela legislação. Em 1989, o Brasil produziu 96 mil toneladas dia de lixo. E vejam, dos quais apenas 29% tinham destino adequado, enquanto que os 71 restantes eram depositados inadequadamente. Em ano 2000, 59% ainda possuem destinos inadequados. De lá para cá, certamente que a questão ambiental no Brasil e o local para onde os lixos devem ser postos, ainda não se encontrou uma solução adequada. Quanto à poluição hídrica no Brasil, de modo geral, são caracterizados como a poluição por esgotos domésticos, indústria, disposição de resíduos de origem agrícola e outros. Também há problemas de poluição nos oceanos devido ao aumento da poluição em zonas costeiras, além dos vazamentos oriundos de atividades como extração de petróleo. A importância do sistema de saneamento é evidente. Entretanto, no ano de 2000, somente 52,2% do número total de domicílios brasileiros eram atendidos por rede geral de esgotos. Neste quadro, há disparidades regionais. Por exemplo, a região norte tem a maior parte de sua população não atendida por redes de esgotos, de uma forma geral, 92,9%. Em contraste com a região sudeste, onde apenas 7% da população não possui acesso a estes serviços.